Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 19. João, Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 19. Hoje eu queria retratar com os irmãos e relembrar sobre a morte de Cristo. Aquela morte não era para Cristo. Aquilo que aconteceu na cruz não era para Cristo, era para nós. E a gente, às vezes, muitas das vezes, esquecemos o que foi feito por nós. O pastor abriu o culto aqui, dizendo que com Deus nós temos paz e tem alegria, né? E essa paz e essa alegria foi constituída lá na cruz do Calvário. Evangelho de João, capítulo 19, do verso 28 em diante eu vou estar lendo, tá bom? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, 19, 28. Está escrito assim: Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que as Escrituras se cumprissem, disse-lhe: Tenho sede. Estando ali um vaso cheio de vinagre, embrearam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de isopo e chegaram à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: Está consumado. E inclinou sua cabeça, entregou o seu espírito. 31. E como era dia de preparação, os judeus, para que o corpo não ficasse na cruz durante o sábado, porque era sábado e era um grande dia, rogaram-te a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fosse tirado da cruz. Foram os soldados e quebraram a perna do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus e vendo já morto, já não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe ao lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu e testificou, e o que testificou é verdadeiro, e ele sabe que é verdade, e o que diz para que também nós creiais. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. Somente até aí. A crucificação ou a morte de Jesus. Aqui nos fala um relato que Jesus já estava morto, sabendo que era tarde, né? E essa constituição de Jesus na cruz, como eu comecei a vendo e dizendo para todos os irmãos, foi pelos nossos pecados. Mas quando eu comecei a refletir dessa palavra e refletir sobre a crucificação, a gente tem que refletir sobre a dor de Jesus. Eu acho que o que me parece que hoje isso já não é tão mais válido, né? Infelizmente, vemos cada vez mais as pessoas fora.
saindo do corpo de Jesus. Parece que o pecado se tornou mais atrativo do que o próprio sofrimento de Cristo. Essa semana eu refleti muito sobre isso. E a gente tenta entender o tamanho do sofrimento que é. E todas as vezes que a gente pensa, a gente não imagina o tamanho do sofrimento que é. Por mais que a gente colocamos várias coisas, vários sentimentos, nunca vamos entender. Porque ali, a maior constituição de amor e a prova de amor de Deus por nós foi ali na cruz do Calvário. E aí as pessoas não entendem qual que é o verdadeiro significado de amor. A própria Bíblia nos diz que o amor tudo pode, o amor tudo sofre, o amor tudo. Então, Jesus fez tudo por nós. Ele merecia aquela morte? Não. Mas ele mesmo chamou a responsabilidade para si. E ele simplesmente, em nenhum momento, ele voltou para trás. A todo momento, irmão Macir, ele continuou. E aí eu queria entender, pastor, o que faz as pessoas voltarem para trás. Hoje, infelizmente, muitos não estão aguentando mais o sofrimento. E o próprio Jesus diz, nesse mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A dor que Jesus levou sobre ele, sobre aquela cruz. É sobre isso que a gente devemos refletir. E todas as manhãs, quando levantarmos, às vezes a gente levanta, eu como levanto 3 horas da manhã, levanto correndo, às vezes. E a gente não tem que ser hipócrita. Fui falar que você não é, às vezes você não faz, às vezes você levanta. E você agradece a Deus ali correndo e sai para trabalhar. Mas a gente temos que entender esse sofrimento de Jesus. O quanto Jesus sofreu nessa via dolorosa. Sabe quando a gente verdadeiramente entender o que é isso? Porque não foi por ele, pastor. Foi por nós. Essa semana eu refleti muito. E todos os momentos parece que Deus estava falando que era isso mesmo. E a gente tem que entender como que foi a caminhada. Jesus ele foi chicoteado, ele foi amarrado. E diz que na ponta do chicote tinha como se fosse uns dedos de osso. E quando aquilo batia nas costas dele, saía E talvez a primeira dor que a gente passa, a gente quer virar as costas. O primeiro momento de dor que temos, não olhamos mais para a cruz. E às vezes queremos virar as costas e largar Jesus. Mas Jesus em nenhum momento largou nós. A gente temos que verdadeiramente se entregar a Jesus. E às vezes vivemos superficialmente, pastor. E não conhecemos a verdadeira dor de Jesus. Porque o pecado naquela época do povo, a ira de Deus ia se descer sobre o povo, porque o povo já não estava vivendo mais com retidão a Deus.
O povo estava inclinado ao pecado mesmo, de vez. Só que nós, como pais, entendemos o que Deus fez para nós foi como um pai faz para um filho, ou muito mais. E a gente vamos tentar aqui parar para pensar um pouquinho, para a gente tentar entender como que é isso. E aqui eu não estou falando nada para que dramático, mas vamos, nós que somos pais ou mães, e vamos entender que acontecer algo com o nosso filho. Essa ira ia ser aplacada sobre nossos filhos. Mas nós, como os pais, nos levantamos e colocamos na frente e falamos, não, põe em mim. E talvez para ver o seu filho bem, você entra na frente e fala, eu quero sentir essa dor. Senhor, põe em mim. Quantas vezes, e às vezes o Mateus era bem pequenininho, e ele chorava muito quando ele era pequeno, e a gente não sabia o que era aquilo. E ele acordava de madrugada desesperado. E chorava, e chorava, e chorava. E quantas vezes eu não vi a mãe dele falando, põe em mim. O que está acontecendo? É isso? É a gente se entrar na frente daquilo que seu filho está sentindo. Para a gente sentir essa dor. E foi isso que Jesus fez. E aqui, irmão, como introdução do que eu quero falar, eu quero que a gente reflita sobre tudo isso. Sobre o verdadeiro amor de Deus. Sobre a verdadeiramente, sobre a graça. E a graça diz que é um favor imerecido. Nós não merecia a graça. Mas Jesus, ele, naquela cruz, ele constituiu tudo para nós. E o mais engraçado é que o pastor abriu também um culto falando sobre isso, porque Satanás a todo tempo, ele tentou impedir isso. Ele sabia que cada passo de Jesus ali, mesmo ele sendo massacrado, sendo apedrejado, tomando tapa, sendo cuspido, sendo chicoteado, ele sabia que quando Jesus verdadeiramente entregasse aquilo que ele tomou para si, ele sairia com o aguilhão e sairia com a vitória. O livro de Isaías 53, 4 diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E os nossos reputáveis por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele não foi ferido pelas nossas transgressões. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andamos desgarrados como as ovelhas. Cada um se desviou pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele as nossas iniquidades. Mas o Senhor fez sobre ele a iniquidade de nós. E aí eu quero que vocês entendam novamente que não era para ele, era para nós. Ele foi moído. E aí vamos tentar entender de novo isso. Quando você chega num açougue e você vê aquela carne sendo moída, qual que é o tratamento daquela carne para ser moída? Ela é colocada dentro da máquina e é moída. E por mim e por você ele foi simplesmente moído. Ele foi simplesmente pelos nossos pecados. O que resume a cruz?
A cruz resumida, ela é resume em amor. Esse é o resumo da cruz. O maior amor de Jesus sobre nós. É esse. O resumo da cruz. E por isso nós estamos aqui hoje. E somos libertos. E estamos podendo verdadeiramente cultuar a Jesus como livres. Porque a gente chegamos até Ele e conhecemos esse amor. E hoje não há nada que nos condena mais. Nada. Não existe algo que nos condena. Quando se achegamos a Ele, todo o nosso passado, como foi falado aqui também, é jogado no lixo. E aí nós se tornamos uma nova criatura. E novas pessoas. Então não há nada que condena mais a gente. Talvez pessoas estão vivendo aprisionadas no passado, como se foi dito aqui no começo do culto. Mas você entenda que você chegou até a Cristo, e quando você chegou, você foi liberto. E essa liberdade foi constituída lá na cruz do Calvário. Verso 28 foi quando eu comecei a ler. Está escrito assim: mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumido, e para que a Escritura se cumprisse, disse-lhe: tenho sede. E hoje Jesus mostra que simplesmente ali estava o ser humano, Jesus, sendo crucificado. Porque ele disse: eu tenho sede. E aí hoje eu quero falar com os irmãos que hoje a gente vamos folhear um pouco a Bíblia, entendeu? Tem alguns versículos que eu separei para dizer sobre isso, mas a maioria dos versículos estão todos dentro do livro de João, não está muito aleatório, entendeu? Está mais dentro de João. E Jesus, o ser humano, teve sede. E João 4, vamos até lá? Livro de João, no Evangelho de João 4. Quatro, 6. Aqui Jesus ele estava tendo uma conversa com a mulher samaritana, em um poço. E ali ele vinha de uma caminhada, Jesus. E quando ele se chegou àquele poço, diz que era por volta de meio-dia. E aí no verso 4 está escrito assim: e era necessário passar por Samaria, certo? Chegando à cidade de Samaria, chamada Siquém, perto das terras de Jacó, dera a seu filho José, estava ali na fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto da fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus disse-lhe: dá-me de beber. E aqui mostra que Jesus tinha sede. Então aquele homem que estava sendo crucificado na cruz era um homem humano. Ele teve sede. E para que se cumprisse as Escrituras, Jesus teve sede. E seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então somente estava Jesus e aquela mulher. E Jesus, chegando naquele lugar, ele estava cansado. E ele pediu água. Então, para que se cumprisse as Escrituras, em João 19, 28, como está escrito lá, ele teve sede. E a sede que ele teve era a sede de um ser humano convencional.
E aí, aquele que teve sede na cruz, Jesus, aquele que teve sede na cruz, sentiu sede na cruz, deu a vida para matar a sede espiritual de muitos. E aquele que sentiu sede na cruz, ele deu sua vida. E através da vida dele, através da entrega da vida dele, ele matou a sede espiritual e mata até hoje a sede espiritual de muitos. E isso está no livro de João, novamente, no capítulo 7, verso 37 e 38. O porquê Jesus, ele matou nossa sede espiritual? Porque ele é a água da vida. No 7:37 está escrito assim: e no último grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede? Jesus aqui, ele está desmascarando algo muito interessante para nós. Porque ele se pôs de pé, e era próximo de uma festa, ele estava na sinagoga, ele se pôs de pé durante e na frente de vários judeus, as pessoas diziam ser verdadeiramente religiosas, né? Só que aquelas pessoas, ela matava a sede das pessoas superficial. E superficialmente o que a gente diz? A gente vai naquele bebedouro ali, bebe um copo d'água, ali nós matamos a nossa sede, momentânea. Que é a sede do corpo. O corpo sem água nós não conseguimos viver. Só que Jesus ele se pôs de pé ali, e ali ele falou: quem tem sede, vende a mim. Vende a mim. E do seu interior fluirão rios de água viva. Então ali, ô Socorrinho, Jesus chamou a responsabilidade. E quando você chega na presença de Deus, o mundo te traz cheio de sede. Porque às vezes você aprende coisas, você anda com coisas no mundo e você não vê Jesus naquilo. Você simplesmente chega, às vezes, na presença de Jesus com a fé superficial. E aqui eu não tenho vergonha de falar para ninguém que eu vim dessa fé superficial. Eu acreditava que muitas coisas podiam ser feitas e, na real, aquilo era simplesmente uma troca. Você dá algo para receber algo. E aqui a gente entende que o diabo ele tem poder. Às vezes as pessoas acham que ele não tem, ele tem poder de te dar. Ele tem. E muitas pessoas às vezes hoje não se encontram na presença de Deus por causa disso. Porque se apegou em coisas que simplesmente não era para se apegar. E acha que é de Deus, às vezes não é de Deus. Não é de Deus. O diabo levou Jesus ao alto pináculo e disse: se você se prostrar a mim, eu te dou toda essa cidade, eu te dou tudo. Então ele não tem poder? Ele pegou Jesus, levou lá no alto. Ele falou: eu te dou essa cidade. Mas pessoas que talvez esteve por aqui não conseguiu matar a sua sede. Verdadeiramente não encontrou esse Jesus aqui que se pôs de pé e falou: vinde a mim, vinde a mim. Ali ele chamou a responsabilidade de novo. Quem tem sede? Então, se você tem sede espiritual, só tem um que mata a sua sede, só Jesus. Não tem mais ninguém que mata a nossa sede, a não ser Jesus.
a não ser o nosso Pai. Ele tem o poder de matar a nossa sede. E aí, o verso 30, voltando a João 19, 30, ou no 29, né? E aí, para que se cumprisse a escritura, estando ali um vaso cheio de vinagre, embrearam vinagre numa esponja, colocaram numa vara e sopo e chegando à sua boca. Então, tudo isso já estava predestinado para que se acontecesse aquilo. E no 30 ele fala assim, quando Jesus recebeu o vinagre, disse-lhe, está consumado. E inclinou a cabeça, entregou a morte. Está consumado, ou seja, está feito a vontade do Pai. E ali simplesmente ele inclinou sua cabeça. E Jesus entregou a sua vida a quem tinha poder de trazer sua vida de volta. E aqui agora há pouco eu falei que a gente servia, ou eu servia, uma religião que não era essa que a gente serve hoje. Porque hoje eu sei que a gente, tudo que eu tenho, pastor, eu não preciso entregar nada em troca. O que eu tenho que entregar? A minha submissão. Não tenho que pagar nada. Não é pago, é de graça. A graça de Jesus me comprou naquela cruz. Foi de graça. Eu não precisei pagar nada. Ele pagou por nós. E é no começo, por isso que eu falei, nós não precisamos pagar nada. É de graça. Graça, favor e merecido novamente. Era um favor que não era para mim nem para você, mas ele comprou naquela cruz. Está consumado. João 4, 34. Como eu falei, a gente vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje, mas é a palavra de Deus. João 4, 34. Está escrito assim. Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. E aí ele se inclinou, entregou sua alma, e aqui está a concordância daquilo que ele falou. Está consumado. E a vontade dele era o quê? Não era fazer a minha vontade, mas a vontade de quem? Ele diz, a minha vontade. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Ou seja, é fazer a vontade de alguém. Você fazer a vontade de alguém é você ser obediente. E a obediência de Jesus novamente na cruz nos trouxe a graça. De novo, favor imerecido. E foi conquistado pelo quê? Pela obediência. Está entregue. E ele fez a vontade do Pai. João 17. Vocês... 17, do 1 até o 5, eu vou ler. Tendo dito estas coisas, Jesus levantou-se os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dele a vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna, esta que conheçam a ti,
O único Deus verdadeiro é Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorificarei na terra, concluindo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, como a glória que tinha contigo antes da existência do mundo. Um versículo que Jesus dá honra para Deus. O que mais me chama a atenção aqui é no verso 4, que diz: eu te glorificarei na terra, concluirei as obras que me deste para fazer. E novamente a concordância no versículo 30. Porque ele concluiu a obra que Deus deu para ele fazer. E essa obra, no verso 5 diz: e agora, Pai, glorificai-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes da existência do mundo. Então já existia um plano. Renascer Place diz que esse plano é um plano perfeito, né? E foi perfeito. De todas as formas, de todas as maneiras, talvez a gente possa arquitetar algo, pastor Gilmar. Talvez a gente possa, o senhor como um mestre de obra, um engenheiro, pode arquitetar algo para fazer. Mas se Jesus não te dá a graça, não vai. Não vai ser perfeito. Vai faltar algo. Então temos que entender esse plano como que a perfeição de tudo isso. E ele buscou a perfeição para dar vida eterna para nós. Toda a sua graça e toda a sua misericórdia e todo o seu amor foi entregue por nós. Então, por isso que esse plano que Jesus fez foi o plano perfeito. Ele foi constituído antes da criação do mundo. 19 e 31, vamos voltar ao texto. Como era o dia? E aqui vamos entender mais sobre a morte de Jesus. O porquê que foi acontecido todo aquele estereótipo. Ou tudo aquilo, porquê que quebraram as pernas. Então vamos entender um pouco. 31. E como era dia de preparação, os judeus, para que o corpo não ficasse na cruz durante o sábado, porque era sábado, e era um grande dia, rogaram-te a Pilatos que lhe quebrasse as pernas e fosse tirado da cruz. Como que era um sábado era um sábado de festa, era a festa de Páscoa, né? Era uma festa muito importante para os judeus. Eles comemoravam a libertação lá do Êxodo. A Páscoa simplesmente significa isso, a libertação da escravidão da mão de Faraó. Então, era um sábado, e um sábado importante para os judeus. E o corpo de Jesus não podia ficar na cruz. E alguns estudiosos dizem que a morte de cruz era a morte mais honrenha que tinha. Existia vários tipos de morte no Império Romano. Tinha pessoas que eram queimadas, jogadas na fornalha, queimado vivo. Mas se você é jogado numa fornalha, queimado vivo, eu deduzo que no máximo 1 hora, 2 horas, você já está morto. Nem isso. Dependendo do fogo, do jeito que jogar, queima, acabou. Você vai sofrer na hora que caiu, mas acabou. Mas na cruz, não. Uma pessoa pregada. E a forma que Jesus foi crucificado, ele estava pregado na cruz. E o sofrimento
ia matando a pessoa. Diz que a pessoa levava 7 dias, às vezes, para morrer. Imagina você sofrendo 7 dias e não morre. E aí, por que os soldados rogou a Pilatos para que quebrasse logo as pernas deles para eles morrer? Porque simplesmente, quando eles estavam presos ali, eles levavam. Por que eles levavam mais tempo para morrer? Porque quando o fôlego deles ia acabando, eles conseguiam se movimentar e tomavam o fôlego. E quebrando as pernas crucificados, não tinha mais firmeza no corpo. Então, simplesmente, eles caíam sobre seu abdômen. E ali comprimia o seu pulmão. Então, quer dizer, se comprimir o seu pulmão não inala ar, morreu. Então, simplesmente por isso que eles foram logo e pediram e quebraram as pernas. Do primeiro que estava do lado de Jesus, do segundo que estava do lado de Jesus, mas chegando até Jesus, eles viram que Jesus já estava morto. E aí entendemos o porquê desse plano, que é perfeito, que é ineficaz. Porque se uma pessoa levava 7 dias para morrer, Jesus foi crucificado, e isso era por volta de 3 horas da tarde, e Jesus já estava morto. Só que aí tem uma grande coisa também que aconteceu aí, que acontecia lá. Porque quem era morto por cruz não tinha direito de ser crucificado, ou não tinha direito de ser enterrado. Ele simplesmente era tirado daquela cruz e jogado numa vala, um lixão, algo que descartava os corpos. E não fugindo um pouco do contexto, para que se fosse escrito aquilo, diz que José de Arimateia rogou-te a Pilatos e pegou o corpo de Jesus e colocou numa sepultura. E talvez apareça aqui uma pessoa que era discípulo de Deus, mas às vezes tinha até vergonha de Jesus. E foi 2 pessoas. José de Arimateia, e o outro me fugiu o nome aqui agora, que ele era fariseu, né? Que teve a conversa com Jesus. Como que é o nome dele, gente? Eu esqueci o nome dele agora. Nicodemos. E Nicodemos e José de Arimateia quem preparou o corpo de Jesus e enterrou. Ou colocou naquela sepultura. Jesus caminhou com 12. Mas quem enterrou Jesus? Foi 2 desconhecidos, né? E talvez eu queria deixar uma pergunta. Muitas pessoas, às vezes, estão andando com Jesus, diz que é discípulo, mas na dificuldade abandona Jesus. Então devemos refletir. Os verdadeiros homens de Deus, quem são? E aí, através de todo isso que aconteceu, o verso 34, que é um verso que eu separei alguns versículos. E eu não sei se o tempo vai dar para a gente falar sobre todos eles, mas o mais interessante é que diz assim: contudo, depois que tudo isso se aconteceu, que quebraram as pernas dos soldados, não quebraram as pernas de Jesus. E aí no verso 34 diz: e contudo o soldado transpassou-lhe o lado com a lança. E imediatamente saiu sangue e água. E aqui eu queria que a gente entendesse que verdadeiramente foi um homem que foi crucificado ali. Mas esse sangue e essa água tem um significado para a nossa vida. Foi através do sangue, e o sangue ele sela uma aliança.
E se lemos, não só para a gente ter uma referência, a primeira aliança também, quando Moisés desceu do monte, ela foi consagrada com sangue e com água. E isso aqui, pastor Gilmar, está narrado lá no livro de Hebreus. No capítulo 9, 19, está escrito lá. Que foi selada aquela primeira aliança com sangue e com água. E aqui, eu queria pegar esse sangue e essa água que o soldado transpassou Jesus, que saiu dele, e ali simplesmente vamos entender que aquele sangue que estava sendo derramado de Jesus, que Jesus era o cordeiro, né? Cordeiro puro, limpo, sem máculas, vários atributos Jesus tem. Mas sexta-feira nós estávamos aqui na teologia e o Júnior estava falando justamente sobre a cruz. E ali eu falei, é Deus confirmando a palavra. Hoje o pastor de novo. E aí se a gente for falar os atributos de Jesus constituído pela cruz, nós vamos passar horas aqui falando. Mas o que eu quero trazer é que aquele sangue, aquela água, estava selando o sangue da aliança. Jesus ali era uma nova aliança que ele estava fazendo conosco. E João 6,51, verso 6,51, está escrito assim, Jesus falando, ensinando aos fariseus, ensinando às pessoas que ele era o pão da vida. No verso 51 ele diz assim, eu sou o pão da vida, que desceu do céu. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverás para sempre. Este é o pão, é a minha aliança, que eu darei pela vida do mundo. Enquanto os judeus comeram, os discípulos entre si, como nós podemos dar este homem a sua carne e a beber? Jesus disse-lhe, em verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não bebeste do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Ou seja, aquele que não participar do sangue de Jesus, não tem vida com ele. Aqui esse versículo às vezes é muito ministrado em Santa Ceia, né? Muito ministrado. Por quê? Porque ali era a nova aliança que estava se cumprindo. Quem não beber e quem não comer, não faz parte do corpo. E o sangue de Jesus, com aquele furo, desceu na cruz. Então ele estava se fazendo parte daquilo. E aí eu vou pegar um versículo aqui para falar um pouco da água, porque o tempo já se vai e eu não quero prolongar muito. Que está lá em João 4. De novo, a história da samaritana. Só que aqui, João 4, verso 14 e 15. Porque depois que Jesus estava no poço, ter pedido água para aquela mulher, e aquela mulher ter falado que os judeus não falariam com ela, e porque pedia água, no verso 14 Jesus diz assim, mas aquele que beber da água em que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deverás a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que jorra para a vida. 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirar novamente. E aí,
novamente, ao chegarmos a essa água, que é como eu falei, a simbologia que desceu a água de lá, do corpo de Jesus, e desceu o sangue, é a simbologia dessa água, porque quem chegar e tomar dessa água também nunca mais sentirá sede. Ezequiel 47, se eu não me engano, ele fala de um rio. E que foi medido 1000 côvados, a água dava no tornozelo. Foi medido mais 1000, a água já dava no joelho. Medido mais 1000, dava na cintura. Medido mais 1000, dava no ombro. Chegou uma hora que já não dava mais pé. E aí é isso que a gente devemos entender. Nós temos que entrar nessa água que é Jesus. E essa água a gente vamos caminhando paulatinamente. Quando Ezequiel entrou na água, ela dava no tornozelo. Mas conforme você vai mais nessa água, ela vai. E chega uma hora, pastor Gilmar, que você já não tem mais controle de você. Chega na hora que não dá mais pé, se você se jogar mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho e é o verdadeiro caminho do cristão. Porque quando você entra, pastora Maria, na igreja, você entra cheio de dúvida. E aí você quer andar conforme o seu pé. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais como você andar sobre você mesmo, é sobre Jesus. E diz que essa água, por onde ela passava, ela restituía tudo. Ezequiel 47, se lemos esse versículo, ele é muito lindo. E ainda acho que tem uma música diante do trono que é águas purificadoras. Foi feito desse versículo. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. E esse rio é Jesus. Eu acredito que ele vai passar e vai transformar tudo entre nossas vidas. E já transformou e vai transformar muito mais. A gente entra de um jeito e sai de outro. Porque esse Jesus, ele é maravilhoso. Então é sobre isso, meu irmão. Desculpa se algo não foi muito bem explicado, mas o que eu queria trazer para a gente essa noite ou essa manhã é que Jesus, através do seu sofrimento, e nós encontrado morto, tivemos vida. E todos os dias, quando nós se pormos de pé, a gente lembramos desse sofrimento. Que a gente vai falar muito obrigado. Em vez de você ir no caminho, que trânsito, não sei o que lá, tá tudo atrás. Não, você vai glorificando. Glória a Deus que eu estou indo, porque Ele é bom, Ele constituiu. Glória a Deus que eu vendi mais um docinho, né, Karina? Glória a Deus que eu estou de pé hoje dirigindo ônibus. Glória a Deus que eu levantei. É assim que a gente vamos caminhando. Porque quando entendemos que verdadeiramente foi constituído por dor, e hoje nada encobre essa dor, vamos começar a agradecer a Deus. E simplesmente agradecer e agradecer de coração, não superficialmente. Eu agradeço, meu Pai.